Analistas atentos ao nosso sistema tributário entendem ser oportuna a realização de uma reforma fiscal com vista a acompanhar ou adequá-lo ao atual dinamismo econômico e empresarial do país, particularmente no que diz respeito ao florescimento do setor produtivo, sobretudo aqueles de pequena e média dimensão, de micro, pequena e média dimensão. É preciso colocar, efetivamente, nesta perspectiva, o canal fiscal como um instrumento de mobilização do investimento privado e incentivo ao crescimento econômico. A proposta assenta essencialmente na ideia de que a fiscalidade determina sobremaneira o dinamismo e o desenvolvimento da atividade empresarial e, assim, o nível de crescimento econômico. Nestes termos, os incentivos fiscais tornam-se estratégicos não só para aliviar a estrutura de custos do tecido empresarial, viabilizando mais oportunidades de investimento e contribuindo para o florescimento do setor produtivo, mas também para dinamizar o processo transformacional da economia no seu todo. Sem descurar da racionalidade da retórica a miúde defendida pelo governo, segundo a qual o desenvolvimento do setor privado não deve estar refém da concessão de vantagens ao nível do sistema fiscal, analistas atentos a questões fiscais defendem que este canal pode efetivamente desempenhar um papel de relevo como um instrumento de mobilização do investimento privado e incentivo ao crescimento econômico. Isto é uma questão de política de governo ou política de gestão da economia como um todo. Então, por um lado, o setor privado precisa de fazer esse esforço, mas por outro lado, e reparando para as condições atuais em que estamos, em que temos estado a viver, há sim necessidade de que o governo sacrifique um pouco das suas receitas fiscais em benefício do tecido empresarial, neste caso as pequenas e médias empresas, de uma forma que estas possam crescer, possam se estabelecer e se firmar, ou ainda, se me permitir, possam se recuperar desta situação da crise e, em um relativo médio ou curto prazo, elas poderão dar mais em termos de receitas para o Estado. Então, é um sacrifício temporário, uma questão de política, que o governo pode também considerar de formas a fortalecer estas empresas e assim potenciá-las para estarem em melhores alturas de competir no mercado internacional. Segundo sustentam, é premente e oportuna uma reforma neste setor. Fundamentalmente, uma reorientação à atual política de incentivos para favorecer os setores que efetivamente apresentam um contributo estratégico para o crescimento e desenvolvimento da economia, em detrimento daqueles que pouco contribuem para a prossecução desse fim, mormente os investimentos no setor extrativo. Estamos a falar do setor da agricultura e agronegócios, por exemplo, que até mesmo pela Constituição, digamos, a agricultura é tida como a base de desenvolvimento. E se nós formos a reparar, um dos grandes problemas do nosso país e dos vários países em particular é o consumo. A produção para consumo continua, digamos, a desejar. E é preciso, de alguma forma, potenciar-se a produção para o consumo nacional, e estamos a falar da agricultura, podemos estender para a agropecuária e alguma indústria de transformação ao nível nacional e que de alguma forma potencia ao próprio mercado a economia doméstica, porque desta forma estaríamos a contribuir para a substituição das importações, estaríamos a dinamizar a economia interna, não é? E além disso, poderia-se possibilitar, digamos, criação de capacidades para exportação destes tipos de produtos que poderiam gerar muito mais dividendos à economia nacional. Entre os fundamentos avançados para sustentar a necessidade de revisão da política fiscal,
tem que ver com o fato de a carga fiscal atualmente aplicável às PMEs, particularmente, tem sido considerada não só como elevada, como desproporcional e com algumas, se não mesmo muitas, iniquidades, razão pela qual acham que é importante que as autoridades do setor empreendam um processo que permita trazer o sistema tributário como um incentivador do investimento e do crescimento do tecido empresarial, portanto, referem-se aqui às PMEs, em substituição, do incentivo à fraude e evasão fiscal, e também deixar que o sistema tributário seja efetivamente um incentivo, deixe de ser, aliás, um incentivo para o crescimento da informalidade econômica, um dos principais problemas estruturais da nossa economia. Aponta-se mesmo para a prevalência de uma pressão fiscal que não tem sido favorável ao desenvolvimento do tecido empresarial, sobretudo o de pequena e média dimensão. Devido ao seu peso na estrutura de custos das empresas, a carga fiscal atualmente aplicada tem sido considerada um verdadeiro sufoco que não só tem ameaçado a sustentabilidade das atividades já existentes, mas também tem viabilizado novos projetos para o florescimento do setor produtivo. A situação é particularmente mais grave ao nível do tecido empresarial de pequena e média dimensão, que devido aos constrangimentos associados às dificuldades no acesso de financiamento em condições confortáveis e às difíceis condições operacionais, não tem conseguido gerar resultados suficientes para fazer face à elevada carga fiscal. Nós estamos a falar de 32% que é para todas as empresas. No entanto, os vários setores apresentam níveis de lucratividade diferentes, níveis de oportunidades relativamente diferentes. Algumas empresas podem se dar muito bem, sobretudo dependendo também das suas fontes de financiamento, os custos que têm com os respectivos financiamentos. Pode ser relativamente mais equilibrado manter os 32%, por exemplo, o IRPC, e depois outros impostos mais adicionais a isso, porque este é apenas um dos impostos, não é? Mas, digamos, na sua generalidade, talvez 32% seja relativamente pesado para empresas, sobretudo financiadas e com as várias dificuldades que existem. Estamos a falar de carga fiscal, acima de tudo, que pode estar a contribuir para algum certo sufoco às várias entidades empresariais, pequenas e médias empresas em particular, e neste caso talvez desincentivando mais o investimento nacional. E quando nós falamos nesses termos, obviamente também há um impacto em termos da poupança. A capacidade de poupar em si é cada vez menor. Se a capacidade de poupar é menor, também a capacidade de investir é relativamente menor. Além de ser considerada elevada e com efeitos diversos sobre a estrutura de custos, a viabilidade e sustentabilidade das atividades do setor empresarial, a atual configuração do sistema tributário também é associado a uma tendência de falta de justiça na sua aplicação. Para estas pequenas e médias empresas, algumas correm o risco de sucumbir por causa mesmo do sufoco fiscal, por exemplo. Não é? E adicionado aos custos do capital para o investimento, porque para já, ou para começar, muitas delas, sobretudo as nacionais, têm que recorrer à banca nacional, cujas taxas de juros não são favoráveis. E com isto, estamos a falar de um custo de capital bastante elevado, adicionando a isso os custos com os impostos, acaba sendo bastante, ou seja, os lucros são bastante reduzidos, que podem desencorajar, e como se não bastasse. Corolário destas vicissitudes, o sistema confronta-se com um maior risco de práticas de crimes fiscais e uma crescente informalidade ao nível do setor produtivo. Um efeito adicional a isto é a informalidade, que tende a crescer.
Com a informalidade, estamos a falar de formas de fuga ao fisco, um empresariado mais fantasma, porque está na informalidade ou está a sonegar os seus impostos de uma ou de outra forma. É nesse contexto que se propõe uma reforma do sistema tributário visando torná-lo um mecanismo dinamizador do investimento e do crescimento do tecido empresarial, sobretudo ao nível das pequenas e médias empresas. Se nós repararmos para aquilo que se tem estado a abdicar e, por outro lado, aquilo que tem sido a cobrança ou contributo às pequenas e médias empresas e o esforço que elas fazem para poder fazer este contributo, podemos dizer que sim, há um espaço, mas esse espaço passa, digamos, por uma rearticulação desta mesma base de financiamento, ou seja, tributar a quem se pode melhor tributar, estamos a falar dos megaprojetos, partindo da análise dos benefícios para a economia como um todo e, digamos, poupar relativamente às pequenas e médias empresas, de formas a que estas possam se potenciar, possam ter melhor capacidade, até mesmo para poderem servir a estes megaprojetos, de formas a que elas possam ter melhores capacidades competitivas.